Avançamos para a terceira parte do consultório desta terça-feira. Contamos com a sua participação para que possa aqui esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas com medicina geral e familiar. E vou recordar o número de telefone que pode marcar a partir deste momento. Portanto, se tem alguma dúvida, pode ligar o número de telefone 22508327 para participar, número 22508327, ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Isto porque na próxima meia hora vamos falar de hipertensão. E, portanto, se tem dúvidas sobre hipertensão ou outros assuntos que dizem respeito à medicina geral e familiar, estamos aqui disponíveis para ouvir a sua questão, para ouvir também o seu caso e, quem sabe, então, ajudá-lo. Connosco está o Dr. António Neto Rodrigues, médico de medicina geral e familiar, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco. De facto, vamos falar de hipertensão porque em 30 anos o número de pessoas com hipertensão duplicou no mundo. E antes de falarmos da importância da vigilância para que não evolua para outras doenças, explique-nos o que é a hipertensão. Vamos tentar explicar como, fazendo aqui uma associação de ideias. Vamos imaginar que nós temos em nossa casa aquela canalização onde corre a aguinha e vamos pensar o que será se nós tivermos uma pressão de água dentro daqueles canos superior à capacidade daqueles canos suportarem aquela pressão. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, com o decorrer do tempo, vamos ter avarias da bomba, vamos ter fugas de água, vamos ter problemas das torneiras. Okay? Portanto, isso é o que acontece com o nosso sangue, com pressão elevada, que vai também deteriorando as nossas artérias, que são os nossos canos, onde é feito todo o transporte de sangue, com lesões que se vão, que vão evoluindo ao longo de anos. Muitas vezes a hipertensão pode ser assintomática durante anos. E depois com as lesões próprias dos órgãos-alvo, que depois leva a lesões cerebrais, doenças cerebrovasculares, doenças cardíacas, nomeadamente problemas de infarto, doenças renais, e, portanto, é isto que nós pretendemos evitar, é corrigir este fator de risco de doença cardiovascular. Portanto, temos de estar aqui alerta, não é? Porque pode Temos ser, que de estar facto, uma alerta. doença assintomática durante anos. Durante anos, sim. E, portanto, tudo o que seja medidas que visem o rastreio da hipertensão, dos valores de tensão, estão mais que recomendados, não é? Normalmente, nas nossas consultas, nós temos idades-chave, onde fazemos a medição dos valores tensionais. Diria, grosso modo, por exemplo, para os adultos a partir dos 18 anos convém, numa das consultas, numa das visitas médicas, fazer-se esse registro dos valores de pressão. E depois também, depois a estratégia que temos a ver com várias medições ou não, também tem muito a ver com outros fatores de risco associados de doenças cardiovasculares. Quando falamos em doenças cardiovasculares, falamos em fatores de risco. Alguns não são possíveis de nós intervirmos ou de nós modificarmos. Estamos, por exemplo, a pensar quando há aquela predisposição familiar, histórias de hereditariedade. Claro. Esses nós não podemos intervir, de facto. Nesse caso pode ser mais cedo? Mas nesse caso, avaliando estas situações de risco, pode ser mais cedo. Podemos ter que ter uma estratégia de preventiva e de vigilância diferente. Agora, há outros fatores de risco que é importante ponderar e que concorrem com a hipertensão arterial para as lesões dos órgãos e para as lesões das Tem a ver com o nosso dia-a-dia, não é? Tem a ver com o tabaco, tem a ver com a obesidade, tem a ver com os valores altos de colesterol, tem a ver com o sedentarismo, não é? Portanto, o que nós recomendamos sempre, e sempre que se trata de hipertensão arterial, há uma medida que é fundamental em todos os estadios dos valores de hipertensão arterial, que é a nossa intervenção nos estilos de vida saudáveis. Claro. Deixar de fumar, evitar o consumo de bebida alcoólica, uma alimentação muito mais saudável. Cortar ao sal, Sr. Doutor. Cortar ao sal. Essencial. E, portanto, as gorduras e a atividade física, o sedentarismo, que é outro fator de risco cardiovascular. Se a pessoa tiver de começar a tomar medicação, já lá vamos quando é que se diagnostica, quando se faz o diagnóstico de um hipertenso, não é? Porque é medir uma vez e a tensão estar alta e aí já se considera que é hipertenso, ou não? Não. A medição da pressão arterial não é numa só medição. Claro. Portanto, devemos sustentar-nos em medição, em várias medições da pressão arterial.
Depois dessas várias medições da pressão arterial, nós temos que ver quais são os valores de facto que se vão mantendo, a partir dos quais nós sabemos hoje que há mais benefícios de uma intervenção farmacológica do que riscos com a própria medicação. E é a partir daí que se definem esses valores tensionais, a partir do qual, para além convém reforçar, para além dos estilos de vida saudáveis, aí será necessário depois fazer uma instituição de fármacos, que também vai depender muito, quer a escolha, quer, digamos, quer o número de fármacos, também dos fatores de risco que estão associados, se é diabético, se tem problemas de colesterol, se já tem doença cardíaca. Portanto, depois há um outro tipo de conjunto de fatores de risco que é importante depois também pesar quando se faz a estratégia terapêutica para a hipertensão. Isso significa que a hipertensão costuma andar de mãos dadas com outras doenças também? Costuma concorrer com as outras doenças. Portanto, são fatores de risco que todos eles, quando há, por exemplo, um hipertenso diabético, tem mais risco de evolução de uma doença cardiovascular do que um hipertenso não diabético. Mas, de qualquer modo, todos estes fatores de risco concorrem, de facto, para doenças cardiovasculares. E não esquecer que as doenças cardiovasculares, agora falamos muito na pandemia, nos Covid, continuam a ser a principal causa de morte. Não só a principal causa de morte, como a principal causa de invalidez, não é? e de morbilidade e de falta de qualidade de vida, porque depois, quando surgem estes eventos cardiovasculares, a trombose, a hemorragia cerebral, o infarto de miocárdio, normalmente depois podemos ter limitações na vida que vão prejudicar a nossa qualidade de vida. Portanto, é de todo importante e urgente que primeiro façamos rastreios de hipertensão, importantíssimo. A partir desse momento, ver que tipo de doença ou de fator de risco cardiovascular está associado e que também podemos e devemos corrigir. E depois, muito importante, é a mensagem que transmitimos sempre para os nossos doentes, é a terapêutica, o tratamento, envolver primeiro, muito importante, o utente assumir a sua responsabilidade, autorresponsabilizar-se, porque a adesão terapêutica é essencial. Tomar os medicamentos certinhos, de acordo com a indicação do seu médico, é essencial. Como, por exemplo, também é essencial, muitas vezes vemos isso agora, por causa da automedicação, é as pessoas começarem a tomar muitas vezes medicamentos que se automedicam sem dar conhecimento disso ao seu médico de família. É que nós muitas vezes estamos a tomar medicamentos que podem alterar os valores tensionais. E, portanto, um hipertenso, normalmente eu costumo recomendar, quando vir que necessita de qualquer tipo de outra medicação, que não esta, convém sempre avisar e falar connosco, expor o problema, porque isso também é fundamental. Normalmente, quando começa a tomar medicação, é para o resto da vida? De um modo geral, isto são doenças, são a definição de uma hipertensão. E quando entendemos que a hipertensão é para ser tratada, estamos a falar em valores de hipertensão, valores tensionais sustentados. E, portanto, hoje em dia, por exemplo, mesmo nos próprios idosos, que as pessoas têm aquela ideia de que uma pessoa com 80 anos deve ou não deve tomar os seus medicamentos antihipertensores, se não houver nenhumas queixas de efeitos secundários que sejam, de facto, e se o doente se encontra bem, sim, continuar a tomar o valor tensional, digamos, dito normal, traz mais benefícios do que valores tensionais elevados. Não é? E há alguns efeitos secundários assim mais frequentes que possam estar associados a esta medicação? Sim, medicação? por exemplo, quando nós fazemos medições da pressão, por exemplo, isto agora a propósito, quando fazemos, por exemplo, uma medição da pressão arterial num consultório. Normalmente nós fazemos sempre 2 medições, na primeira vez tem que se fazer no mínimo 2 medições, deve ser feito com um intervalo de 1 a 2 minutos entre uma e outra. Normalmente a pessoa está sentada, convém estar relaxada, bem posicionada, ou seja, confortável. Mas, por exemplo, há determinado tipo de grupos de pessoas ou de risco que convém sempre fazer uma medição de pé. Por exemplo, estou a falar no diabético e, por exemplo, no idoso, por causa daquilo que nós chamamos de hipotensão ortostática. Ou seja, acontece muitas vezes, depois estas lesões vasculares podem levar muitas vezes a alguma desregulação do nosso sistema autónomo. Portanto, o que é que acontece? Muitas vezes
Ao levantarmos, nós temos uma diminuiçãozinha da pressão, mas rapidamente é corrigida. Nestas pessoas pode isso não acontecer. E, portanto, é muito importante, até depois para a própria escolha da medicação, para a própria do medicamento que é o adequado para isso. E é muito fácil, de facto, não é? Se não for apenas na consulta com o seu médico de família, pode uma pessoa dirigir-se a uma farmácia para medir a tensão ou até ter um aparelho em casa, que agora são de fácil acesso, não é? Sim, por exemplo, hoje em dia, o que nós muitas vezes recomendamos aos nossos estudantes, há alguma... Há pessoas que certamente já terão ouvido falar no chamado mapa, que é aquele registro que é das 24 horas em que a pessoa anda com um aparelhinho e vê. Mas isso nem sempre é muito possível e nem sempre. Tem indicações também muito precisas, mas quando nós entendemos, por exemplo, no nosso consultório, vamos imaginar que eu estou no meu consultório e faço uma medição ao meu doente e vejo que ele tem, por exemplo, 15,9,5 ou 15,10. É um valor, digamos, de tensão arterial elevada, no estadio 1, ou ligeira, como as pessoas dizem. Muitas das vezes este doente, sobretudo se não houver lesões de órgão-alvo, o que são as lesões de órgão-alvo, é ver se há algum problema já da retinopatia, se há, no estudo analítico que se faz, se já há sofrimento renal, se a parte cardíaca está a funcionar bem ou não. Vamos partir do princípio que isso está tudo bem. Podemos estar naquilo que nós chamamos o efeito de hipertensão da bata branca, ou seja, aquela pessoa que vai ao consultório tem aqueles valores, mas pode não ser uma hipertensão arterial. E então o que pedimos aos doentes é que façam esta medição em casa. E aqui há certos critérios que têm e que aqui ser é preciso as pessoas muitas vezes, sobretudo nós temos de ter esse cuidado de explicar aos nossos doentes é como é que faz a medição. Exatamente. Quando deve fazer, como é que é feito o registro. Estes valores são mais, digamos, nesse aspecto são mais fiáveis, já nos permitem excluir, por exemplo, esse efeito da bata branca. Como também é como o contrário, que também as pessoas dizem, eu não tenho, eu chego a casa, tenho tensão alta, mas venho aqui e já não tenho, que é a chamada hipertensão mascarada. Pronto. Mas para corrigirmos estas duas dúvidas, digamos assim, usamos muito e cada vez mais esta medição ambulatória. E como é que se deve, então, medir em casa, por exemplo? Uma pessoa que tem um aparelho, como é que deve fazer? Deve estar relaxada no seu sofá? Primeiro deve fazer sempre duas medições. Normalmente, períodos do dia, de manhã e à noite. Okay? Agora, a primeira regra, que é por exemplo, quando a pessoa vai à farmácia e vai a correr do emprego e chega à farmácia e senta acima da pressão arterial, não é correto, porque a pessoa vai cansada, vai acelerada. E esse episódio pode interferir, não é? Pode interferir. E ainda por cima, depois estava à espera e fumou 2 cigarritos antes e tomou também uma bica, não é? Essas são, digamos, aquelas condições que nós devemos ter cuidado, ou seja, meia hora antes, se formos pedir atenção, e evitar o consumo de álcool, de café, evitar o tabaco. E depois estar no seu ambiente repousante em casa e fazermos então a medição assim arterial. Mas podemos dar o exemplo. Podemos dar o exemplo. Era isso que tínhamos hoje então, aqui preparado. Vamos dar aqui o exemplo. Vamos lá ver se nos acompanha. Sr. Doutor, com licença, eu vou-me levantar e vou-me chegar para si. Porquê? Porque, de facto, eu tenho que estar aqui relaxada, não é? Não só relaxada, como apoiada. Para evitar acidentes. Portanto, com licença. Não só relaxada, como apoiada. Vamos arranjar aqui a nossa casa. Exatamente. E eu perguntei-lhe, durante o intervalo, quando estávamos aqui a preparar a entrevista, se devia tirar o casaco ou podia ficar de casaco. Não, deve sempre tirar o casaco. Então, vou tirar aqui o casaco. Depois, a medição. Primeira regra, quando se comprar um aparelho, se o seu médico resolveu recomendar-lhe uma medição ambulatória da pressão arterial em casa, o aparelho a comprar é um aparelho que deve estar validado. Exatamente, muito importante. Portanto, também. Isso é muito importante. Mas depois há vários tipos de aparelho também. Há vários tipos, desde que tenha aqui e outros que se põem no pulso. Normalmente nós usamos sempre este. Sim, portanto, convém convém sempre ser validado. Usamos sempre esta manga, normalmente uma manga. A manga, de um modo geral, porque depois já há a manga própria para a pessoa mais obesa ou para a criança. A medida mais standard, mais ou menos para nós, normalmente ocupa metade do braço. Ok? Depois, a primeira regra a fazer é... Ajuda. 2 dedozinhos, mais ou menos, acima daqui do cotovelozinho. Claro.
Vamos colocar, ok? Apertar bem, não é? Apertar. E agora vamos fazer o seguinte. Primeira regra. Ou melhor, já não é primeiro. Sim. O braço, de preferência, aqui está muito bem, porque está mais ou menos a nível do coração. E as costinhas, Assim relaxadas. relaxado, bem apoiado. Evitar, sobretudo, a contração muscular, a tensão muscular. Os exercícios isométricos levantam, se a gente estiver mais tensa, isso pode ser um fator também que condiciona um bocadinho de elevação da tensão arterial, certo? E depois, vamos começar. Não se deve falar. Já estivemos aqui a falar há algum tempo e, portanto, já esperámos o tempo suficiente para estarmos relaxados. Que normalmente nós utilizamos a estratégia de medir os valores da pressão arterial no final quase da consulta. É normal sentir esta pressão. É normal sentir uma pressão. Quais são os valores, doutor? Neste deu 13,8. Vamos ver então agora no outro braço. Vamos ter que fazer. Vamos ver o outro. Na primeira vez fazemos 2 medições e na primeira consulta, se eu nunca tivesse estado consigo, nunca tivesse feito nenhum tipo de registro de consulta de valores tensionais, fazemos sempre nos 2 braços, certo? Qual é aquele valor que nos pode deixar um bocadinho mais alerta? Assim, numa primeira vez, sem grandes critérios. A pressão, os valores que nós chamamos da pressão otimizada serão os 12,8. Depois teremos a partir dos 13, já é aquilo que nós chamamos uma pressão normal alta. Portanto, 3,5, 8,5, já podemos começar a pensar numa pressão arterial normal, alta. E o que acontece é que agora vamos esperar aí um minutinho. O que acontece é que nestas pressões, pressão arterial normal alta, obriga-nos depois a fazermos a tal estratégia de fazer mais medições. Ou seja, se no meu consultório verificar que a pessoa está com valor tensional alto ou normal alto, está recomendado fazermos várias medições. Eu uso muito a medição ambulatória depois. Não é? Claro que sim. Por Há exemplo, aquelas pessoas que têm tendência a dizer eu tenho sempre as tensões altas. Não tomam nada, nem tomam medicação, mas têm sempre as tensões altas. Pode ser do ritmo acelerado? Não faz sentido. não faz sentido. Então, Deve ser investigado, não é? tem que ser Nesse caso, investigado. deve Tem que ser claro. investigado. A maioria dos casos de hipertensão arterial não tem causa conhecida. Agora, há determinado tipo de situações, mas isso depois é no contexto de consulta, à medida que o médico de família vai falando com o doente, poderá perceber-se por algumas queixas ou por alguns sintomas se haverá ou não problemas de hipertensão relacionadas com outras causas, que é a chamada hipertensão secundária. Exatamente. Mas a maioria dos casos de hipertensão digamos, aquilo que nós chamamos desconhecida, não é? Idiopática. Portanto, neste caso, o que nós quisemos mostrar às pessoas é como é que se faz esta Como é que se medição, faz? não é? De forma relaxada. Sempre costas apoiadas, o braço, de preferência, a um nível mais ou menos do coração, bem colocado, com 2 dedozinhos acima daqui da prega, acima da prega do cotovelo, 2 medições. Na primeira consulta médica, estamos a falar agora no consultório, normalmente nós fazemos de um braço e do outro. E porquê é que fazemos de um braço e do outro? Por 2 motivos. Primeiro, para depois, há sempre uma pequena diferença que é natural. O nosso registro, o nosso braço depois comparativo, vai ser sempre aquele que tem a tensão arterial mais elevada. Outra causa é, se houver uma discrepância maior, por exemplo, 15 milímetros, o que nós sabemos é que isto está associado a maior risco de doença cardiovascular e, portanto, também temos de ter essa atenção. Agora, a pessoa que já está diagnosticada como hipertensa e que vai para casa, vai fazer a sua medição ambulatória, depois não vai ser, basta depois medir naquele braço onde normalmente tem a tensão arterial mais elevada e depois fazer a medição de manhã e à noite. De um modo geral, fazer durante 3 dias consecutivos.
podendo ir a 6, 7 dias. E o que eu recomendo aos meus doentes é, por exemplo, imaginemos que tem consulta marcada para dia 4 de julho, uma semaninha antes fazer isto. Exatamente, para depois apresentar os Para depois valores. apresentarmos os valores. Não é? Sr. Doutor, eu agradeço imenso a sua presença. Vou saber quais são os meus valores depois no intervalo. Vamos lá ver se me estou a